Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no Pubcast, seu canal do automobilismo. Hoje o vídeo vai ser sobre o Grande Prêmio de Mônaco, em especial Ayrton Senna. Vamos falar de todas as corridas de Ayrton no Principado. 1984, sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, ano de estreia de Senna. Ayrton, correndo pela primeira vez em Mônaco, largou da 13ª posição. A corrida foi sob forte chuva. Senna, largando da 13ª posição, simplesmente estava inspirado nesse dia. Na volta 3, ele já era oitavo colocado. Na volta 7, já estava em sétimo. Na volta 12, ele fez uma brilhante ultrapassagem Keke Rosberg para assumir a quinta posição. Na volta 14, ultrapassa René Arnoux da Ferrari e assume uma brilhante quarta posição. Com o abandono de Mansell na volta 15 após bater, Senna assume a terceira posição. Na volta 19, simplesmente faz aquela ultrapassagem espetacular em cima de ninguém mais ninguém menos que Niki Lauda e assume a segunda posição. Até então, Prost era o líder e Senna vinha tirando a desvantagem que tinha em relação ao francês. Porém, na volta 31 foi dada a bandeira vermelha por Jack Hicks, diretor de prova na época. Em um fim de corrida muito controverso, muitos ainda dizem que fizeram isso para favorecer Prost a vencer. Com o término da corrida com menos de 75% das voltas originais, foram concebidos apenas metade dos pontos para os pilotos. Inclusive, Senna não viu a bandeirada e achou que tinham vencido a prova. Essa foi a porta de entrada de Senna para as grandes equipes. Ali ele mostrou do que era capaz ao marcar a melhor volta da prova e ser o segundo colocado com a Toleman, garantindo o primeiro pódio para a equipe. Vamos para 1985, ano em que Senna já estava em uma equipe de ponta, a famosa Lotus preto e dourado. Em Mônaco, com carro competitivo, Senna fez a pole por 86 milésimos acima do Nigel Mansell. Foi sua terceira pole seguida em 4 corridas da temporada. Na corrida, Senna largou bem e manteve a ponta, mas infelizmente na volta 13 seu motor Renault Turbo quebrou, deixando na mão. Seria uma possível vitória para Ayrton, mas infelizmente quis o destino que não fosse dessa vez. Indo para 1986, Senna, em sua terceira participação no Principado, garante uma boa terceira colocação no grid de largada. Na corrida, Senna larga bem e assume a segunda posição de Nigel Mansell. Consegue ficar nessa posição até a volta 34, quando o líder Prost vai aos boxes trocar os pneus. Senna liderou por 7 voltas, até a 42, quando vai aos boxes para também trocar pneus. Após sua parada, Senna foi ultrapassado por Prost e Keke Rosberg, que vinha numa corrida de recuperação. Longe de estar no mesmo ritmo das McLaren, Senna se contenta com a boa terceira posição. Após a prova, Senna declarou: "O terceiro lugar seria o máximo para mim numa corrida normal, então deu a lógica." Essa corrida também marcou a última de Hélio De Angelis antes de seu acidente fatal em um teste em Paul Ricard, e marcou também o último pódio de Keke Rosberg na Fórmula 1. Pulando para 1987, Senna, em sua última temporada pela Lotus, aquela famosa Lotus amarela da Camel, marcava um ótimo segundo posto no grid de largada, atrás apenas do Pole Mansell e sua incrível Williams FW11. Na corrida, Senna largou e manteve a segunda posição, até a volta 30, quando assumiu a ponta depois do turbo de Mansell quebrar. Dessa forma, Senna liderou todo o restante da prova para vencer sua primeira corrida do ano e a primeira em Mônaco, com incríveis 33 segundos de vantagem para Nelson Piquet, o segundo colocado. Lembrando que a vitória também marcou a primeira de um carro com suspensão ativa na Fórmula 1, conceito que viria a fazer sucesso no começo dos anos 90, principalmente na Williams. 1988, o primeiro ano de Senna na McLaren. Mônaco era a terceira etapa do campeonato. Na classificação, Senna fez simplesmente uma das, se não a melhor volta de classificação da história da Fórmula 1, sendo o pole com incríveis 1.4 segundos de vantagem para Alain Prost, que era seu companheiro na época. Após a classificação, Senna deu uma entrevista onde disse: "De repente, percebi que não estava mais dirigindo o carro conscientemente. Eu estava meio que dirigindo por instinto, só que estava em uma dimensão diferente." Na corrida, Senna largou muito bem e manteve a ponta tranquilamente, enquanto Prost caía para terceiro. Na volta 54, Prost ultrapassa Berger e assume a segunda posição, e Prost começa a fazer voltas rápidas para tentar pressionar Senna, embora o brasileiro já tivesse incríveis 50 segundos de vantagem. Com essa disputa de voltas rápidas entre Senna e Prost, Ron Dennis, chefe de equipe na época, comunicou por rádio para Senna desacelerar e garantir uma dobradinha para a equipe. Isso desconcentrou Senna, que acabou batendo sozinho na curva de entrada do túnel a 12 voltas do fim, ainda então a vitória no colo de Alain Prost. Senna saiu do carro irritadíssimo e foi direto para seu apartamento. Nem sequer voltou aos boxes da equipe de tanta frustração consigo mesmo. Em 1989, Senna queria se redimir do erro de 88.
Na classificação colocou novamente incríveis 1.1 segundos de vantagem para Prost. Na corrida, Senna foi simplesmente espetacular. Largou bem e manteve a primeira posição por todas as 78 voltas, garantindo uma vitória maiúscula com 52 segundos de vantagem para Prost. Após a etapa, Senna virou líder do campeonato empatando com Prost, que viria a ser tricampeão no final daquele ano, numa decisão bem polêmica em Suzuka. 1990. Sem Prost na McLaren, que havia se mudado para a Ferrari, Senna garantiu mais uma pole position, a terceira seguida em Mônaco. Novamente, Senna foi incrível na corrida, largou bem e manteve a ponta durante todas as 78 voltas, fazendo a volta mais rápida da prova. Assim, Senna garantia seu primeiro e único Grand Challenge no Principado. Grand Challenge é quando o piloto faz a pole, vitória, volta mais rápida e lidera todas as voltas. Em 91, Senna novamente fez o dever de casa, anotou mais uma pole em Mônaco, a quarta seguida e sua quinta no Principado. Na corrida, Senna foi impecável, liderou novamente todas as 78 voltas e venceu sua quarta corrida seguida da temporada, abrindo 30 pontos para o segundo colocado no campeonato. Ano em que Senna viria a ser tricampeão. 1992 foi simplesmente uma das melhores corridas da história de Mônaco. Após se classificar em terceiro atrás apenas das Williams de outro planeta, Senna fez uma ótima largada e pulou para a segunda posição atrás apenas de Mansell. Senna com o carro inferior não conseguiu passar Mansell, que liderou toda a prova até a volta 70, quando seu pneu traseiro furou e foi obrigado a ir aos boxes. Após a parada, Mansell saiu atrás de Senna a 6 segundos. Em apenas 2 voltas, Mansell já estava colado em Senna. Com pneus muito mais novos e um carro melhor, Mansell começou a atacar Senna, que não deixava o inglês passar de jeito nenhum. Os dois brigaram as últimas 5 voltas ferozmente. Mas Senna, de forma genial, conseguiu segurar o ímpeto do leão e garantiu uma inesperada vitória para a McLaren na temporada e sua quinta em Mônaco, se igualando a Graham Hill. Após a prova, Mansell se mostrou bastante cansado e desidratado após fazer de tudo para tentar passar Senna, mas sem sucesso. Em sua última participação no Grande Prêmio de Mônaco em 1993, Senna não fez feio, se classificou na terceira posição atrás de Schumacher e o pole Alain Prost. Na corrida, Senna largou e manteve a terceira posição. Prost liderou até a volta 11, quando teve que ir aos boxes para cumprir um stop and go por queima de largada. Mas quando foi voltar à pista, o motor apagou. Com isso, Prost perdeu uma volta em relação a Schumacher, que era o novo líder. Assim, Senna pulou para a segunda posição atrás apenas de Schumacher. Na volta 32, Schumacher abandona após seu motor Ford Cosworth o deixá-lo na mão. Com isso, Senna herdou a primeira posição para nunca mais perder. Venceu sua quinta corrida seguida em Mônaco, sua sexta vitória no Principado e com isso se tornava o único piloto da história a ganhar 6 corridas em Mônaco, recorde que pertence a ele até os dias de hoje. Senna teve 9 participações em Mônaco, venceu 6, fez 5 poles e 4 voltas mais rápidas. E aí, o que você acha de Senna em Mônaco? Foi o melhor piloto a correr por lá? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Já aproveite e deixe seu like no vídeo que fortalece bastante. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E nos siga nas redes sociais, estão todos aí na descrição. Até mais, um forte abraço e se cuidem.